e esse amor, ele vem de Deus, né? De vez em quando vai ter uma interrupção, porque eu estou gravando no celular, aí vai ter uns cortezinhos, mas a gente vai seguir aqui. Então vamos orar, né? Para que Deus possa nos dar sabedoria, né? Que o Espírito Santo de Deus venha nos falar e que o irmão possa colocar diante de Deus nesse momento, né? As suas petições, os seus agradecimentos, né? Apesar de nós estarmos vivendo nesse meio, nessa situação que estamos, mas contudo devemos estar glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Ele por Ele ter nos guardado, né? Por Ele ter nos dado cercado de misericórdia, né? E vamos orar então nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque Tu um dia nos salvastes, Tu um dia, Senhor, enviou o Seu Filho para nos resgatar. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo Seu amor por nós. Queremos nesse momento, Senhor, pedir para que o Senhor venha, assim como o salmista fala, sondar os nossos corações, ver se há algo, Senhor, que necessita ser retirado para podermos fazer, Senhor, o melhor para Ti, Senhor, a Tua vontade, que ela seja manifestada na nossa vida, Senhor. Ó Deus, Te pedimos pelo estudo de hoje, Senhor, onde já falamos, faremos um resumo, Senhor, desses ensinamentos que Ele vem do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, fala aos nossos corações, visita cada irmão nesse momento, Senhor. Ó Deus, onde há enfermidades, que a Tua mão poderosa possa estar curando, onde há desânimo, Senhor, a Tua mão poderosa possa estar dando ânimo, Senhor. Aonde, ó Deus, houver empecilho, Senhor, muitas das vezes as pessoas sem força, que o Senhor possa estar dando força, Senhor. Essa força vem de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Deus da vitória, Senhor. Por isso, entregamos, ó Pai, nesse momento as nossas petições a Ti, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, e conhece, Senhor, os nossos corações. Muito obrigado e nos ensine agora, Senhor, aquilo que iremos falar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o autor hoje ele vem falar sobre, pode ser que a câmera dê uma interrupção, tá? Mas a gente vai continuar. Eu queria que os irmãos abrissem, né, assim, nosso texto, né, onde Jesus, lá no Evangelho de João, onde Jesus ali ele vai falar, lá no capítulo 1, lá no versículo 43, lá no finalzinho, onde Jesus, né, ali, depois de ele ter chamado os seus discípulos, né, a gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele chamou os discípulos, e a gente vê que naquele momento ali, se a gente for aqui, observarmos aqui, eram homens, né, simples, né, não existia ali doutores, mas eram homens que, profissões assim, pescadores, homens humildes, né? E Jesus ali, no primeiro momento em que ele chamou aqueles discípulos, a gente vai ver que Jesus não necessitou de ser doutores, né? Mas eram homens simples que estavam ali junto com Jesus no seu ministério. E no momento em que a palavra diz lá no versículo 43 do primeiro capítulo de João, diz que houve um encontro, né? E Filipe, né, ele anunciou a André e a Pedro, que era da cidade de Betsaida, ele encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. A gente observa aqui que quando Filipe, né, ele não era assim, não só Filipe como os próprios discípulos, né, eles eram judeus, eles sabiam, né, através dos seus pais, dos seus antepassados, que haveria, né, de nascer aquele que seria chamado de Messias, o Salvador, e de quem Moisés escreveu, não só os Moisés, mas também os profetas, né, que há muito tempo falaram do nascimento de Jesus, profetizaram, né, esse acontecimento da vinda de Jesus. A gente sabe que quando Jesus nasceu ali em Belém, houve aquela perseguição
aquelas crianças por parte de Herodes, e José teve que ir para o Egito, e ficou, a Bíblia não menciona quanto tempo José ficou no Egito, mas depois ele voltou lá para Nazaré, porque José era de Nazaré. Eu creio que Jesus ali cresceu, né, naquela cidade. Nazaré era assim, é como se fosse uma aldeia, né, talvez assim de pouca importância ali, naquele contexto ali, e talvez muitos deles ali, muitos judeus, né, entendiam que dali não viria alguém importante, né, e muito menos o Messias. Algo assim dentro deles, daquele preconceito por aquele local, né? Eles se colocavam dessa forma, os judeus, e naquele primeiro momento em que Filipe, né, anuncia a Natanael, a Bíblia diz assim: disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Foi a pergunta que Natanael fez com, eu creio que um preconceito, né? Ali naquele momento em que poderia vir como se duvidando, né, de que Jesus viria daquele local, e ali ele demonstrou ali não só talvez aquilo que ele pensasse, mas talvez também aquilo que as pessoas naquela sociedade ali pensavam diante daquele local que era Nazaré, né? E quando na realidade o próprio Senhor Jesus, aquele que viria, né, aquele que era o Deus encarnado, Emanuel, né, estaria ali diante dele, e a palavra diz que Jesus, né, a Bíblia diz no versículo 46, disse Filipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, de quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus falou, disse-lhe Jesus: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui nesse primeiro momento Jesus descreve aqui, surpreende a Natanael, né? Ele expressando ali aquele preconceito daquilo que talvez estivesse na sua mente, né? Ou haveria talvez uma sinceridade no coração dele, né? Uma imaturidade, exercendo ali aquele preconceito diante daquele local, daquela cidade. E Jesus conhecia o coração dele. Jesus ali, acontecia algo assim quase que sobrenatural, quando Jesus disse que o viu na árvore, e ali precisou acontecer isso para que Natanael ele pudesse crer, né? O próprio Senhor Jesus disse que ele creu porque Jesus disse que tinha visto ele, né? Distante ainda, Jesus tinha visto ele debaixo daquela árvore, né? E Natanael ele pôde demonstrar ali um pouco ali do seu preconceito, né? Naquela cidade. E trazendo assim um pouquinho para os nossos dias, né? A gente vai ver aqui nesse comentário, desde que a humanidade pecou, preconceito e discriminação passaram a fazer parte da existência humana, como consequência do pecado. É uma consequência do pecado. Jesus foi vítima tanto do preconceito quanto da discriminação. E como mais ninguém na história, na humanidade, combateu ambos, né? Jesus combatia isso com amor, né? Com palavras, com ensinamentos. Hoje, talvez, as pessoas, muitas das vezes, reivindicam, né? Muitas das vezes, pessoas que a gente vai ver na própria sociedade, sofrendo muitas vezes discriminações, né? Preconceitos, e muitas das vezes, infelizmente, né? A polarização dos dois lados, onde muitas das vezes acabam em guerras, muitas das vezes acabam em morte, brigas. Mas Jesus ali, ele mesmo sofrendo isso, ele nos ensinou, né, que o amor é necessário, né? E Jesus ali ele combateu isso, né,
combateu com palavras, combateu com exemplos, né? Quebrando barreiras naquilo que estava naquela localidade, naquele contexto, naquela época, como hoje também muitas das vezes acontece, né? E a gente vai ver aqui, definição aqui, vamos definir aqui preconceito, né? O preconceito, segundo Carvalho, aqui um comentarista, implica um julgamento prematuro. É julgar prematuramente, sem ter conhecimento. Como é que você vai julgar algo que você não conhece? Né? A gente vê aí que até o próprio... nós evangélicos, muitas das vezes somos... eu vivi numa época que as pessoas taxavam os evangélicos de ignorantes, né? Pessoas sem conhecimento, quando na realidade muitas das vezes dentro das igrejas, muitas pessoas estudiosas, né? A gente tem que estudar a palavra de Deus, a Bíblia, e a gente muitas das vezes, né? O crente ele geralmente é estudioso, né? Porque estuda a palavra, procura ler, porque a gente para crescer na fé é necessário também a nossa comunhão com o Senhor orando, mas também é importante nós estarmos lendo a palavra, né? Crescendo na palavra, então isso é importante, né? E a gente vê que muitas das vezes as pessoas fazem julgamento, né? Antigamente, na minha época, as pessoas chamavam os crentes de Bíblia, né? Lavavam as Bíblias e existia assim um preconceito, né? E isso é um pré-julgamento, é você falar daquilo que você não conhece, né? Ele diz aqui, implica um julgamento prematuro, inadequado sobre determinada coisa ou ainda uma opinião formada sem reflexão. Muitas das vezes até por ensinamentos, talvez, de antepassados, né? De pais, de avós, tradicionalmente, né? Talvez aqui até como o próprio Natanael se sentia, né? Porque Natanael ali estava dentro de uma sociedade tradicionalista, onde aqueles ensinamentos religiosos era passado de pai para filho, e ali Natanael pôde colocar diante dele uma sinceridade, mas exercendo esse preconceito, né? E aqui ele fala, ele pode ser da ordem, aqui ele está falando do preconceito, né? Ele pode ser da ordem sexual, racial, social e mesmo religioso. A gente vê aí que exemplos aí disso, né? Hoje, né? A gente vai ver que racial, a gente, né? Hoje, graças a Deus, a sociedade no nosso país, existe uma igualdade, né? Assim, na questão do trabalho, a mulher com o homem já foi diferente, né? As mulheres conquistaram muitos direitos e em alguns países, aqui no nosso país também, e é importante a gente, mas existe esse preconceito, né? Mas isso tem sido derrubado, tem sido quebrado, não só na ordem assim até de emprego, mas em outras coisas também, algumas sociedades, né? A gente sabe, se a gente for lá na Arábia, outros países, onde infelizmente há muito preconceito ainda nessa questão dessa ordem. A questão também, a própria questão racial, né? A gente vê que alguns países, né? A África do Sul, algum tempo atrás existia a segregação, onde havia uma separação ali, a minoria com a maioria, onde tudo isso a cor da pele fazia com que as pessoas tivessem um preconceito contra as outras e houvesse essa separação, quando na realidade todos nós somos filhos, né? Somos criaturas de Deus, aqueles que têm a fé, somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e diante de Deus nós somos, né, somos carentes da misericórdia de Deus. Quem somos nós para sermos merecedores, né? Mas somos carentes da misericórdia de Deus, como todos, né? Independente de raças, de religiões. E aqui também na questão ético, né? Ético-social, e até mesmo na questão religiosa, onde vemos aí que, como os nossos missionários, né? Aqui nós temos liberdade, graças a Deus, de falarmos do Evangelho, de pregarmos o Evangelho. Vivemos num país onde o Evangelho pode ser falado, mas a gente vê que existe sim, né, até um preconceito, muitas das vezes por julgamentos, né, muitas das vezes por testemunhos mal dados, né, testemunhos que muitas das vezes, ao invés de a pessoa se achegar, vão se afastar, e muitas das vezes as pessoas englobam tudo como se todos fossem
assim, né? Infelizmente. E esse preconceito ele tem imperado aqui. E o autor também ele vai falar aqui, em Nazaré, Jesus sofreu discriminação, sendo expulso da cidade até sendo ameaçado de ser lançado no cume de um monte. Está lá em Lucas 4, 29. Até lá mesmo na própria cidade em que Jesus estava, naquela aldeia ali, em Nazaré, Jesus sofreu preconceito ali também. Ele vai falar aqui da palavra discriminação, né, que é o nosso também... a discriminação aqui ele define como é o ato de estabelecer diferenças e separações. Em outras palavras, ela é a materialização de preconceito. Preconceito é algo que a gente, muitas das vezes as pessoas pensam, né, um conceito assim de pensamento, né, mas o ato em si, ele é estabelecido pelo exercício da discriminação. E a gente vai ver aqui que essa discriminação, o autor vai falar aqui sobre um sociólogo norte-americano. Ele diz aqui que os métodos de discriminação mais evidentes ao longo da história foram aniquilamento, expulsão e segregação. A gente vai observar aqui que realmente, né, o aniquilamento, a gente vê aqui que lá o próprio, no passado aí não muito distante, né, na Segunda Guerra, houve aquele aniquilamento ali daquelas, né, da raça superior, né, que Hitler dizia, né, na Segunda Guerra, onde muitos foram mortos ali. Também outros países, né, 1990 teve lá a guerra lá no leste europeu, que a gente vai ver que ali existiam alguns países onde aqueles países eram formados pelo regime comunista, só que dentro de cada país existiam vários grupos étnicos, né? E ali muitos deles brigavam entre si, e até houve uma guerra em que eles queriam exterminar lá um povo, se não me engano, um povo checheno, e ali era essa discriminação sendo feita, né, por aniquilamento, né? Ou seja, exterminar a que ponto chegou o homem, né? Através da falta de amor de Deus, da falta de Deus no coração, né? Fazendo aquilo que não é reto aos olhos do Senhor. E também vimos aqui a questão da própria expulsão, né? A gente vê aí que lá em Israel, né, as pessoas estão ali, aquela briga lá, né, na Terra Santa, outros países também, né, por a questão de expulsão, no passado, né, não só agora, no presente, mas no passado a gente observa muito isso, a própria história diz, e a própria segregação, né, não diferente, presente ali algum tempo atrás na África do Sul, hoje já não é assim, né, no próprio Estados Unidos e assim por diante. Então, o melhor livro da Bíblia para mostrar como Jesus combateu o preconceito e a discriminação e requer que seus discípulos façam o mesmo. É isso que Jesus quer. Ali ensinou aos seus discípulos e também ele nos ensina hoje também, né, porque não somos melhores do que eles, né? Estamos presentes nessa sociedade, onde é uma sociedade que, infelizmente, né, as pessoas estão vendo o valor do ter e não do